Bom dia. Estamos aqui com a enfermeira sanitarista, doutora Estênia Mendes, para esclarecer mais para a gente em relação ao assunto doença de Chagas. Doutora, como a doença de Chagas é adquirida? A doença de Chagas ela é transmitida através da picada do inseto do gênero Triatomas, mais conhecido como barbeiro, ou mosquito percevejo ou chupão. Ele, na hora que pica o indivíduo, ele inocula na sua pele as fezes contendo a fase tripanostigota do Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico dessa doença. Então, o tripanostigota vai cair na corrente circulatória do indivíduo e depois vai completar o seu ciclo evolutivo. E então, o Trypanosoma cruzi, é o agente causador dessa doença, vai então desenvolver a doença no indivíduo. Fale-nos mais sobre outras formas de contaminação. Existe também outras formas de contaminação, como a forma oral, que é através da ingesta de suco de cana contaminados ou de açaí, suco de açaí contaminados com o Trypanosoma cruzi, né? Então, dessa forma, pode estar sendo contaminado o indivíduo também. Pode ser também a transmissão através de sangue contaminado, através da barreira placentária na gravidez pode ocorrer a transmissão, e através do leite materno também. Também existe possibilidade de transmissão através das relações sexuais. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser feito através de exames de sangue, onde se vão pesquisar através da sorologia, vamos pesquisar com exames de imunofluorescência indireta ou de hemoaglutinação, pesquisando os anticorpos que esse Trypanosoma cruzi desenvolveu no sangue do indivíduo. Pode ser também através de raio-x, pode ser testes moleculares também, como o PCR, né? Ou o Western blots também são testes que são feitos para diagnosticar. Mas pode ter testes também com o percevejo. Coloca-se o percevejo do gênero Triatomas produzido em laboratório que não está contaminado, para que esse percevejo picando o indivíduo suspeito da patologia possa, depois de uns 15 dias, ser examinado dentro do seu intestino se lá desenvolveu o Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico. Se aquele indivíduo que foi colocado para o percevejo picar, né, está contaminado, dentro desse percevejo que está cuidado em laboratório, ao ser examinado, vai estar o agente etiológico Trypanosoma cruzi. É uma forma de também estar diagnosticando ou inoculando o sangue desse indivíduo suspeito em animais de laboratório. Se desenvolver a doença quase aguda no indivíduo de laboratório, né, no animal, então está comprovado que o indivíduo está contaminado com essa doença. Quais são os órgãos mais afetados pela doença? Então, os órgãos mais afetados pela doença de Chagas é principalmente o coração, o intestino grosso e também o esôfago, né? Há uma alteração também em todo o sistema digestivo, mas basicamente esses órgãos. Também ataca o sistema nervoso, causando grandes efeitos, e também o fígado e o baço. Essa doença tem tratamento? Sim, essa doença tem tratamento principalmente na fase aguda. As crianças que nascem com essa doença têm tratamento com cura, mas na fase crônica ela já não tem mais cura. Então, se a pessoa descobriu no início que contraiu as chagas, ela tem um tratamento eficaz, mas as pessoas que não descobrirem, né, e só manifestarem na fase crônica, só vai ter controle. E é uma doença de difícil controle também. Né? Tem casos que há necessidade de fazer até transplante de coração, mas mesmo assim o paciente continua com a doença. Ele ainda continua com o micro-organismo no seu corpo e continua com a doença. Então, o tratamento ele é na fase aguda eficaz e na fase crônica
e é também para controle. Há algum efeito colateral ao ingerir os medicamentos para o tratamento? Sim, os efeitos colaterais vai ser um tratamento sério. Às vezes as pessoas têm que se internar, né, na maioria das vezes, para fazer o tratamento internado em área hospitalar. É importante ressaltar também que algumas pessoas que contraem o micro-organismo Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, podem desenvolver a doença só na fase aguda e com a sua resistência imunológica não vir a desenvolver a doença na fase crônica, isso sem nenhum tratamento. Se o organismo da pessoa estiver, né, bem saudável, o indivíduo com sua imunidade pode estar se livrando de desenvolver a doença na fase crônica. Mas se o indivíduo desenvolveu a doença na fase crônica, então ele vai ter que ser um indivíduo que vai estar fazendo tratamento durante toda a sua vida. Quanto tempo leva para os problemas da doença se desenvolverem? Essa doença, ela tem um período de incubação de 5 a 20 dias. Se dentro desse período ele vai começar a desenvolver o seu ciclo evolutivo dentro do indivíduo e as formas trimastigosas do Trypanosoma cruzi vão desenvolver, tá, na sua fase adulta, começando então a fazer os sinais e sintomas, né, da fase aguda no indivíduo. E a fase crônica, ela pode demorar de 5 a 30 anos para se manifestar, dependendo então do organismo do indivíduo. Se ele vier a ter uma baixa imunidade, uma qualidade de vida reduzida, onde seu organismo esteja mais debilitado, aí ele vai desenvolver mais rápido a doença, podendo ser de 5 anos até 30 anos para essa doença realmente se manifestar com seus efeitos danosos de uma fase crônica já lesada. E quais as medidas preventivas devemos tomar? As medidas de prevenção, elas são basicamente o controle do vetor, né, que é o mosquito percevejo barbeiro, né, do gênero Triatomas. Então, para se combater esse mosquito, a limpeza, a higienização, o tipo de habitação é muito importante. O saneamento básico, os indivíduos estarem habitando em casas mais seguras, porque a casa de pau a pique, ela tem uma dificuldade maior. Então essa é uma doença muito considerada também de pobreza e por isso que às vezes há um descaso, porque a população que mais é acometida com essa doença são as pessoas mais pobres. Por isso até a indústria farmacêutica não se desenvolve muito nesse sentido do tratamento. Mas a forma também de prevenção é o tratamento das pessoas doentes para que não tenha a disseminação desse agente etiológico que é o Trypanosoma cruzi entre a comunidade da população humana. Também outra medida de prevenção é a higienização dos alimentos, como por exemplo a higienização das canas de açúcar para caldo de cana e a higienização também do açaí para fazer o suco do açaí. É importante também que se faça o controle do mosquito pela detetização, né? É muito eficaz o DDT, mas apesar dos seus efeitos danosos ao ser humano, ainda é uma forma usada para controle do vetor e é ainda um risco que tem um maior efeito positivo controlando esse vetor. É melhor a gente ter o efeito colateral do DDT do que ter a doença nas áreas endêmicas. É importante também a limpeza das áreas, cuidado, né, com cascas de pau, folhas, pedras amontoadas. E essa higiene, então, vai estar favorecendo que não tenha a habitação do mosquito percevejo barbeiro naquela localidade, diminuindo assim o risco desse transmissor, vetor, estar sendo habitado ali e propagando a doença. Então é importante também a questão dos sangues, né, toda transfusão, passar pelo banco de sangue e estar fazendo os exames, principalmente para as pessoas que estão nas áreas endêmicas, né? E uma forma de fazer os exames
que né, são exames caros, mas só fazem, basicamente, se a pessoa não está manifestando nenhuma clínica, não se faz esses exames, mas se faz esses exames para os doadores de sangue. Então, uma grande vantagem dos doadores de sangue é que eles estão recebendo gratuitamente, né, o diagnóstico de uma fase que ainda não houve nenhuma manifestação clínica. Então, ele pode estar na fase aguda e pode ser detectado com um paciente que tem o trypanosoma cruzi na sua circulação sanguínea e que pode, então, estar tendo vantagens de fazer os seus tratamentos preventivos para não avançar para a fase crônica. Então, está aí uma forma de prevenção. Então, nas áreas endêmicas, é também uma boa oportunidade as pessoas serem doadores de sangue, porque aí então estão detectando se eles estão com a doença na fase aguda, evitando assim, né, prevenindo que a doença passe para a fase crônica, porque ele vai ter a oportunidade de fazer o tratamento na fase aguda. Então, o ser doador de sangue vai lhe garantir nas áreas endêmicas o exame e a possibilidade da descoberta se ele está sendo contaminado e prevenir com o tratamento que a doença avance para a fase crônica, que é uma fase que só tem controle e não tem cura. E aí o prognóstico, né, pode ser a morte. Muito obrigada, doutora Estênio, pela sua participação e pelo seu esclarecimento em relação à doença de Chagas.